Fala, seu aluno, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, certo? Bom, nesse vídeo nós vamos resolver a questão 109, né, do Enem, questão de física que ocorreu aí no último domingo, certo? Para aqueles alunos que estão ansiosos aí, querem entender como que se chegou ao gabarito, né? Então eu vou trazer as resoluções das questões de física para vocês, certo? Do Enem 2023, ok? Então, antes da gente iniciar as resoluções, né, e aprender através delas, peço a vocês que deixem seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, certo? Aperte o sininho para o YouTube entender que vocês estão gostando do canal, que o canal está sendo produtivo para a sua vida, está fazendo com que você chegue no ápice, na zeugma do seu conhecimento, ok? E não deixe de ajudar o professor, ok? Vamos divulgar os canais de educação, certo? Então, sem mais delongas, vamos resolver essa questãozinha aí, 109, questãozinha deliciosa, maravilhosa aí de física, para a gente ganhar aquele pontinho para aprovação, certo? Então vamos lá, antes da gente iniciar, deixa eu só sair aqui da frente, né, para a gente ler ali um pouquinho o texto, né? Então, aluno, o texto diz o seguinte, ó, uma academia decide trocar gradualmente seus aparelhos de musculação, ok. Agora, os frequentadores que utilizam os aparelhos do tipo 1 podem também utilizar os aparelhos do tipo 2, certo? Representados na figura, ok? Figura 1 e figura 2 que nós temos aqui. Para elevar cargas correspondentes às massas M1 e M2, com velocidade constante, certo? Então, se a velocidade é constante, a gente sabe aí que a força resultante desse sistema é zero, né? Porque depende da aceleração do corpo. Então, a velocidade constante e a aceleração zero, ok? Então, a fim de que o exercício seja realizado... Perdão. Perdão. Então, a fim de que o exercício seja realizado com a mesma força F, certo? Os usuários devem ser orientados a respeito da relação entre as cargas nos dois tipos de aparelho, já que as polias fixas, apenas mudam a direção das forças, né? Essas polias fixas aqui, ó, elas apenas mudam a direção da força, certo? Ok? Essas polias aqui. Ok? Direção das forças, enquanto a polia móvel divide as forças, certo? O que ele está querendo dizer, galera, é essa polia móvel aqui, ó. Que ao invés de fixar, né, já que as polias fixas apenas mudam a direção das forças, né, a polia móvel, ela divide as forças, certo? Ela melhora, né, o seu desempenho, né, ele ajuda a levantar o peso, é isso que ele quer dizer. Ok? Continuando, então ele diz, ó, em ambos os aparelhos, considere as cordas inextensíveis, certo? Elas estão fixas, elas não têm elasticidade, né? Inextensíveis. As massas das polias e das cordas desprezíveis, né? E que não há dissipação de energia, ou seja, a energia ela está sendo conservada aí nesse sistema, certo? Então, para essa academia, qual deve ser a razão massa 2 sobre massa 1 informada aos usuários? Vamos lá, galera. Como a gente já leu a questão, então agora a gente pode resolvê-la, né? Vamos lá. Questãozinha simples, simples, tranquila, para você ganhar esse pontinho aí, ok? Vamos lá, nós temos aqui, ó, o primeiro sistema, ó. O primeiro sistema é esse aqui, né? O que é que esse sistema está nos dizendo? Bom, nós temos apenas duas forças atuando sobre ele, né? Quando o usuário vai puxar esse peso, perceba que essa força que está direcionada para cima é a mesma força que está sendo puxado aqui, ó, né? Aqui, ó. Quando ele puxa lá, ele puxa aqui, né? Ele puxa aqui e ele está puxando aqui, né? Então nós temos a primeira força aí nesse sentido, ok? Logo, perceba que
eu posso determinar aqui, ó, o seguinte, ó, que aqui nós temos a força peso, né? A força peso 1 desse corpo aí e a força exercida pelo usuário, né? Apontando para cima quando ele puxa. Ok? Então aqui a força dele vai diretamente lá nessa massa aí, nesse objeto, certo? Então qual seria a força resultante desse primeiro sistema? Esse primeiro sistema, nós temos a peso para baixo, a força feita pelo usuário para cima, então eu vou dizer que a força F, ela é positiva, né? Vou até colocar em módulo, né? A força F é positiva, eu vou colocar apenas F, certo? Menos o peso, 1, e isso é igual a zero. Por quê? Porque a força resultante, ela não tem, o corpo não tem aceleração, a velocidade é constante, ok? Então eu estou dizendo que a força no primeiro sistema é igual à força peso 1, certo? A força peso realizado aí sobre esse corpo, né? A força gravitacional, a gente sabe disso. Então, no nosso primeiro sistema, ele nos disse o seguinte, ó, que a força ela é igual à força peso, certo? Beleza. Primeiro sistema, força encontrada. Ela é igual à força feita sobre o corpo, aí, a força peso. E no segundo sistema, o que é que está ocorrendo, né? Vamos lá. No segundo sistema, nós temos o seguinte, ó. A força ela é puxada aqui, né? Aqui, ó. Aqui, aqui. Quando chega aqui, nós temos ela aqui, né? A força F. Ok? E aqui, professor? Aqui nós vamos ter a força F sendo exercida para baixo, certo? Porque quando ele puxa, aqui está sofrendo, né, essa força F aqui, ó, apontando para baixo, né? Essa corda aqui. Só que quando ele puxa, ele está tensionando, ó. O que ocorre quando nós temos um bloco que está sendo puxado, ou até mesmo um cabo de força, né? Aquela brincadeira de cabo de força. Quando um puxa de um lado, o outro puxa do outro, ninguém se movimenta, significa que a corda está tensionada. Ou seja, a força puxada aqui, ó, por ele, a força puxada aqui por ele, né? Tá vindo nessa corda aqui, vai ser igual à força feita pela tensão aqui, né? Para cima, certo? Feita pela tensão aqui para cima. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que a tensão aqui é igual à força F. Né? É igual à força F. Certo? Beleza? Então, eu posso definir o seguinte. Aqui nós temos essa tensão aqui, ó. Vou até apagar para ficar menos sujo, né, o nosso quadro. Vamos definir direitinho agora isso aqui, já que a gente já sabe as forças atuando sobre o corpo 2, né? Nós vamos ter o seguinte aqui, aluno, ó. Nós temos aqui, ó, a força peso, né, do corpo 2. Temos a força do usuário aqui para cima. E vamos ter a força da tensão, né? A força da tensão lá, ó, que está sendo oposta a isso aqui, certo? E aí eu vou chamar de T, e a gente sabe que T é igual a F, né? Por que é igual a F, professor? Porque se não fosse, isso aqui, ó, ia desmoronar. Se a força para baixo, realizada por esse cara aqui, fosse muito maior que a tensão lá no teto, isso aqui não ia aguentar não. Isso aí ia ladeira abaixo, né? E desmoronar. Então, se não está ocorrendo nada, está todo mundo em equilíbrio, então eu posso dizer que a força para baixo desse cara aqui é igual à força de tensão lá no teto ali, né, do aparelho, certo? Então, obviamente, eu posso dizer que
a tensão ali também é o meu F. Ok? Logo, o segundo sistema nós temos 2 vezes F positivo menos P2 e isso também é igual a zero, porque nos dois a velocidade é constante e logo nós temos aí igual a zero, né? O que a gente vai dizer com isso aqui é o seguinte, significa que nós vamos ter, passando esse cara aqui para o outro lado, nós vamos ter 2 vezes a força F igual a P2, certo? A força peso 2. Mas lembra que no primeiro sistema nós encontramos a força F. Força F é igual ao peso do corpo 1. Logo, substituindo aqui na equação do sistema 2, nós vamos ter 2 vezes o peso 1 igual ao peso 2. Quem é o peso 1, professor? O peso 1, 2 vezes massa 1 vezes aceleração gravitacional, não é isso? Isso é igual a massa 2 vezes aceleração gravitacional. Beleza? Agora, aluno, o que nós vamos fazer? Bom, a gravidade a gente anula, né? Cancela. Então, a gente percebe o seguinte, ó. A gente percebe que a massa 2, ela é 2 vezes a massa 1. Ou seja, a massa 2 ela é o dobro da massa 1. E para a gente conseguir levantar aquele peso aqui, ó, no sistema 2, foi necessário colocar essa rodana aqui para aliviar o peso da massa 2, certo? Então, a gente pode definir o seguinte, ó, que a massa 2 sobre a massa 1 tem uma razão 2, certo? É o dobro da massa 1. Ok? Então, a gente sabe que a resposta vai ser a nossa alternativa D, da prova azul. Ok, aluno? Vocês conseguiram entender? Espero que sim. Então, quando a gente coloca, por exemplo, quando a gente muda aqui a massa 1, né, a gente trabalhou com a massa 1 sobre 2, né? A massa 2 sobre 1. A gente pode dizer também que a massa 1 ela é a metade da 2. Ou seja, a força lá, a força na 1, né? A força na 1 vai ser m2 sobre 2 multiplicando a aceleração, né? Multiplicando a aceleração. Então, a força lá no 1 é a metade, né, da massa 2 realizado no sistema, certo? Ok? E se a gente substituir a massa na força 2, que é a mesma força, né, nós vamos ter 2 vezes m1 aceleração. Ou seja, é 2 vezes, né, a força realizada, né, na massa 1. Ok? Então, na massa 1, a gente está realizando 2 vezes a força, o dobro dela, né? E na massa 2, nós temos a metade dessa força. A metade dessa força, certo? Então, aluno, espero que você tenha compreendido, tenha entendido. Essa foi a resolução da questão 109, beleza? Fica atento aí para as próximas resoluções. Irei fazer as resoluções, acho que de todas as questões de física, ou então as questões que eu achar mais relevante, né, para que você possa se preparar para o próximo Enem. E é isso aí, tamo junto.
deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, não se esqueça, deixe seu comentário, né, qual a questão que você queria que eu resolvesse aqui, que você não entendeu, certo? Para que eu possa estar ajudando a todos, ok? Então, e não deixe de ajudar o professor, beleza? Valeu, aluno, você me ajuda, eu lhe ajudo, tá tudo certo. Um abraço, fica com Deus, boa sorte e até o próximo vídeo.